Novas mudanças e novos patamares a serem alcançados pelos chefes. Essas são uma das coisas abordadas na segunda temporada de The Bear. Carmen e sua turma começaram os preparativos para reformar seu restaurante, embarcando em uma jornada de novos conhecimentos e transformações pessoais. That's being Confident? cocky. Crazy. Se na primeira temporada nós vimos uma história onde os personagens estavam focados em corrigir e identificar erros, se conhecer para sair do que era inaceitável e ir para o mínimo aceitável, como nós vimos, por exemplo, na cozinha, uma cozinha que era suja, começou a ficar organizada, aqui há um passo a mais a ser dado. Nós não estamos apenas falando sobre corrigir coisas, sobre tirar a sujeira, sobre manter o local organizado. Nós estamos falando aí de novas ambições por parte dos personagens. Eles querem agora fazer parte não só de uma lanchonete, eles querem fazer parte de um verdadeiro restaurante digno de estrelas, digno de grandes críticas, enfim, digno de uma certa admiração além do que a maioria tem. E para isso, para que se alcance novos patamares, será necessário aprender mais, será necessário obter novas referências, será necessário obter novos conhecimentos, novos aprendizados. Então nós temos uma temporada que aborda a reestruturação de tudo. Afinal de contas, lá no início da segunda temporada, nós já vemos o quebra-quebra inteiro do restaurante. A reforma começando, novos planejamentos, novos cargos, novas ideias, enfim. As paredes estão sendo quebradas e eu penso que nós podemos fazer uma comparação, inclusive, à destruição e a toda reforma, toda a reconstrução do restaurante com a própria reforma que os chefes, que os personagens acabam passando ao longo da história. Então, os personagens, eles acabam sendo enviados pelo Carmen, por exemplo, alguns dos chefes são enviados pelo Carmen para restaurantes, para escolas, até mesmo em outros países, para que eles possam aprender novas técnicas, para que eles possam aprender novos pratos, novos conceitos, novas filosofias, novas disciplinas até mesmo. Eles expandirem o seu hall de aprendizado com novas pessoas, novas experiências e novos lugares. Nós vemos isso com o Marcos, por exemplo, que vai a outro país, que conhece um outro cozinheiro, outro chefe que é um conhecido do Carmen, do Urso. Ele acaba tendo novas experiências, novos contatos, novos diálogos, novos aprendizados. Inclusive, eu já vou ressaltar um ponto aqui, porque na primeira temporada nós tivemos uma introdução e também o desenvolvimento dos personagens coadjuvantes, como o Marcos, como a Sidney. Só que, por exemplo, nós não chegamos a ver quem era a mãe do Marcos, nós chegamos a ver a casa do Marcos, por exemplo. Aqui não. Nós temos aí um pouco mais de background a respeito do personagem. Nós temos o background e também nós vemos ele em outros lugares, obtendo novas experiências. Um episódio que, assim, o que eu acho engraçado é que houveram episódios que foram quase que totalmente dedicados a esses personagens coadjuvantes. Então nós tivemos isso com o Marcos, nós tivemos isso com a Sidney, por exemplo, que estava ali um certo food tour para conhecer novos pratos, conhecer restaurantes, conhecer o que cada restaurante tinha de diferencial, de conceito, de filosofia. Um episódio que eu achei fantástico, tanto em narrativa quanto também em fotografia. Mais tarde eu falo mais a respeito disso. Só que dentre todos esses personagens coadjuvantes que tiveram um destaque merecido até mesmo em seus episódios, eu vou ressaltar aqui o destaque dado para o primo, para o Richie ou Richard. Esse cara que, se nós puxarmos na memória lá da primeira temporada, convenhamos, ele era um cara lá na primeira temporada um tanto quanto desrespeitoso, um Zé Mané, um Zé da esquerda, reclamão, não querendo, mas assim, por conta do seu comportamento atrapalhando o trabalho dos outros, atrapalhando o trabalho do Carmen, por exemplo, um cara que até estava envolvido um pouco com crime. Ele definitivamente não era um modelo ali, não era exatamente o tipo de pessoa ideal que, por exemplo, o Carmen, ele precisava na vida. Ele é o primo dele, ele é fundamental na história e na narrativa, só que se nós formos analisar a personalidade dele lá no início, ele era um cara que você vai falar, mano, eu não queria trabalhar com esse cara, entendeu? Aqui nós temos uma verdadeira
transformação do personagem, com motivações profissionais e pessoais também, com o pessoal até mesmo servindo de motivação aí para melhora de personalidade dele profissional e pessoal também. Então, o Rich, esse cara que nós o vemos como um cara que está despreocupado, por assim dizer, com a vida, que não tem muito propósito, ele começa a descobrir ou redescobrir o seu propósito finalmente nessa segunda temporada, tendo uma verdadeira transformação. Ele passa a ser um cara disciplinado, ele passa a ser um cara... Ele começa a desenvolver compromisso com os pequenos detalhes que, assim, seriam insignificantes pro personagem em uma outra timeline, em uma outra época da vida, só que conforme ele vai entrando em contato ali com um dos restaurantes que o Carmen indica, e vai observando a disciplina, vai observando o compromisso, vai observando a atenção a detalhes, a atenção em lidar com as pessoas, a atenção em ser disciplinado com o processo, com a burocracia, com a disciplina. Ele, inclusive, ele vai observando como que a falta desses elementos provavelmente provocou uma certa infelicidade pessoal mais relacionada à família dele. Então ele é um cara que, ele não é exatamente, pelo menos na primeira temporada, muito próximo da filha, ou muito bem visto pela filha, ou muito bem vista pela ex-esposa até mesmo. Ele é um cara separado. Ele é um cara que se vê um pouco perdido e um pouco fracassado até mesmo. E ele vê esses ingredientes no restaurante que o Carmen o envia, esses ingredientes faltantes na sua própria vida, e ele começa então a acordar e falar, caramba, é disso que na verdade eu preciso pra meio que voltar a ter controle sobre a minha própria existência. Então, cara, a transformação desse personagem em contato com novas experiências foi uma das coisas que mais me deram prazer nessa temporada, de fato. He believes in you, you know. What makes you say that? He told me. He said you're good with people. He's not wrong. Só que nessa questão, né, de você buscar ser uma pessoa melhor em termos profissionais e pessoais até mesmo, com essas diferenças sendo interligadas, nós temos o protagonista, nós temos o Urso, o Carmen, que nós sabemos, ele é um cara completamente obsessivo com seu trabalho em detrimento da sua parte pessoal. Só que aí, um novo ingrediente para poder agitar as coisas na vida do nosso protagonista, que seria a inserção da personagem Claire, essa personagem completamente fofa. Como eu gostei dessa personagem e como eu quero ter uma namorada que nem essa personagem, cara. Porque essa moça pensa numa compreensão, pensa numa fofura que ela trata o Carmen, sabe? Pensa num brilho, pensa num amor. E assim, o relacionamento deles não é uma coisa forçada, é uma coisa gradual, tanto que ela nem aparece no primeiro episódio, se eu não me engano, ela só aparece no segundo e talvez lá da metade pro final, não me recordo bem. Só que essa é uma personagem que, assim, ela é uma personagem que ele já conhecia há muito tempo, ela retorna, eles começam a conversar, não sei o que lá, e aí acaba que sendo esse novo ingrediente na vida do Carmen que traz um pouco de alegria, traz um pouco de cor pra sua vida. Porque até mesmo, se eu não me engano, no primeiro episódio da segunda temporada, é feita a pergunta, o que você se diverte, Carmen? Porque nós conhecemos o Carmen cozinheiro, nós conhecemos o Carmen irmão, certo? Só que um irmão traumatizado, ou seja, ele tem ainda as cicatrizes do seu passado, e não é um cara bastante obcecado pelo trabalho. Mas nós não chegamos a observar, por exemplo, o lado amoroso dele. É um lado da humanidade, é um lado nosso, querendo ou não, nos desestabiliza, mas também ao mesmo tempo adoça a nossa existência, e com a chegada dela vem talvez essa resposta, certo? De que, talvez o Carmen ele tem um motivo para se divertir, ele tem um motivo para se alegrar, que é através da Claire. Só que nem tudo são flores. A chegada da Claire, ela traz uma discussão de que se relacionamentos são tão importantes assim pro Carmen ou não. Se a possibilidade de ter um lazer, de ter uma vida fora da cozinha é tão importante para ele, ou se ou não, é fundamental para ele ou não, ou se ele, esse cara, psicótico, como ele mesmo diz, com o trabalho dele, né? Então, por um lado, você tem um certo dilema. Se a Claire acaba ajudando ele com os objetivos, ou se a Claire acaba sendo considerada aí um certo impasse para a vida profissional dele, né? Você tem um momento ali onde ele está curtindo seus momentos com a Claire, mesmo ainda na correria ali de reformar o seu restaurante, como também você tem momentos onde ele simplesmente se pergunta, caramba, mas será que eu deveria ter foco nisso também na minha vida? Você tem personagens, você tem diálogos que fazem com que o Carmen se pergunte se ele deveria estar dando atenção também para um relacionamento, ou se é tudo focado no restaurante. I will see you soon then. Yeah, I'll see you soon.
Só que aí, essa discussão me faz ter aí uma certa hipótese de conclusão de que a resposta de que ela não é tão fundamental assim pro desenvolvimento do Carmen, por assim dizer, não seja totalmente correta, entendeu? Até porque nós temos um episódio específico, um episódio de flashback de Natal, onde nós vemos o Michael novamente, onde nós conhecemos pela primeira vez a mãe da família Urso, nós vemos o tio, nós vemos tia, que também são interpretados por atores conhecidos, inclusive, e nós temos a oportunidade de conhecermos mais a fundo a família do Carmen, a família do Michael, a família do Richard. Nós vemos o background, um contexto bastante, eu diria, intenso, bastante difícil de se conviver. É muito provável que muitas pessoas tenham se identificado com a família do Carmen quando viu esse episódio, porque é uma coisa extremamente intensa. Pensa você no Natal, olha aí, estamos chegando no Natal, pensa você no Natal, a sua família, e ao invés de ser um momento de paz, de alegria, de risadas, acaba sendo um momento de frustração, acaba sendo um momento de, ao invés de um ajudar o outro, um fica, sabe, frustrado porque o outro quer ajudar. É o que nós vemos, por exemplo, da parte da mãe do Carmen, certo? Ela é uma pessoa que, dependendo da pessoa que vai oferecer ajuda pra ela, ou melhor, ela é uma pessoa que não gosta de que quando perguntam se ela está bem, se ela precisa de ajuda, porque ela acaba interpretando isso como se estivesse menosprezando ela. Então, o Carmen, ele acabou crescendo num ambiente onde ele foi forçado a se ver sozinho e independente, e talvez de alguma forma isso interfira, isso influencie no seu desequilíbrio em tentar equilibrar o seu relacionamento com a sua vida profissional, entende? Então talvez ele não teve uma boa referência sobre como lidar com um relacionamento, sobre como equilibrar um relacionamento com outros aspectos da sua vida. Ele teve que lidar com uma mãe, era uma mãe que aparentemente ela tinha algumas questões psicológicas, uma mãe um tanto quanto individualista, uma mãe que não aceitava ajuda, uma mãe que claramente você vê ali no episódio, ela era obcecada em fazer as coisas, ainda que ela se sentisse de uma certa forma que as pessoas menosprezavam o que ela fazia, mesmo ela fazendo por essas pessoas, o que nós podemos interpretar como exagero, mas é aquilo, estava na cabeça da personagem, e nós identificamos, né, outras reações, os irmãos, por exemplo, a Sugar, o Michael, o Rich, nós vemos as reações, inclusive, deles, de como a mãe, ela acaba reagindo, certo? Então, assim, o passado familiar, um tanto quanto intenso do Carmen, me faz pensar que nada mais, ele não está acostumado com interações humanas mais intensas, mais profundas, onde as pessoas, de fato, estão dispostas a ter orgulho por ele, a ajudar ele, a fazer parte da vida dele. Ele não está acostumado com isso, então por isso ele fica um tanto quanto desequilibrado, talvez. Nobody out there gives a shit about me. That's not true. That's not true. We all love you so much. Mas, de qualquer forma, nós talvez possamos assumir uma perspectiva de que essa segunda temporada fala sobre se reconstruir, sobre você usar novas referências, de você usar novas experiências, as novas pessoas que você conhece, os novos lugares que você frequenta, como ingredientes para você fazer um novo prato, ou pelo menos para você construir o seu novo eu. Então nós vemos novos desenvolvimentos, novas ramificações até mesmo da Tina, da Sydney, do Marcos e até mesmo do Carmen, ainda que ele ainda não tenha descoberto a melhor forma de lidar com isso, entendeu? Nós temos aquele final que acontece entre o Carmen e a Claire, e que eu espero que isso seja desenvolvido cada vez mais, porque eu definitivamente gostei da personagem e eu não quero que ela seja esquecida. Então talvez o que nós podemos dizer aqui é que nós devemos procurar cada vez mais ingredientes e conhecimentos novos, pois até porque um restaurante não é feito apenas de um chefe, e nenhum prato é só feito de somente um ingrediente. Então, cara, a história dessa segunda temporada novamente me encantou. We're gonna be sending you to culinary school. A hell of a lot of Sydneys in here. Se tratando de atuação, eu vou dar destaque novamente pro Jeremy Allen White, porque novamente o cara arrasou em todos os sentidos, mas eu vou dar um destaque ainda maior pro Jon Bernthal, que eu já tinha mencionado, só que mais como uma espécie de detalhe na primeira temporada, só que aqui nessa segunda eu vou dar destaque muito maior pra ele, junto com a atriz que interpreta a mãe dos personagens ali, a Jamie Lee Curtis, que cara do céu, ó, os dois no episódio do flashback do Natal arrasaram. Eles não foram as únicas estrelas surpresas ali desse episódio, só que eu vou dar destaque para esses dois, porque cara, ver o Jon Bernthal como Michael, ao mesmo tempo que ele tá alegre, ele tá irritado, ao mesmo tempo que ele tá tranquilo, ele tá angustiado. E nos momentos finais do episódio, cara, foi maravilhoso.
Não pensa num cara que atuou fantasticamente nesse episódio, cara. Assim, por mais que nós não vejamos o Michael constantemente ao longo da temporada, quando ele aparece, cara, é como se você sentisse a alegria que o Cartman tinha quando viu seu irmão quando ele ainda estava vivo. É essa sensação que eu tenho, tipo, caraca, mano, olha o Michael aí, todo mundo adora o Michael, eu adoro o Michael, entendeu? E a Jamie Lee Curtis interpretando a mãe de toda a família ali, que, cara, olha, sensacional, entendeu? Sensacional, eu adorei, sabe? Apesar, assim, da condição psicológica da personagem, você vê, cara, tem coisas que dá pra se levar pra reflexão, entendeu? Como, por exemplo, a frase que ela fala ali, né? Que eu faço coisas belas pra todo mundo, mas ninguém se importa de fazer coisas belas para mim. Esse toque emocional, ele é impulsionado pelo excelente trabalho da Jamie Lee Curtis, entendeu? Então, precisa-se dar destaque pra ela. Mas, novamente repetindo o que eu disse na primeira temporada, todo mundo, cara, fantástico. Desde o humor até o drama, os atores tiraram de letra. Sendo bem franco, se tratando de cinematografia, as mesmas qualidades que eu falei na primeira temporada, eu repito aqui, só que com uma adição de que eu notei um toque um pouco mais artístico em alguns episódios, principalmente nos episódios que focam bastante no Marcos e na Sidney. Uma fotografia que você olha e fala, cara, essa é uma fotografia mais focada do nicho de comida, de gastronomia, entendeu? Uns toques mais artísticos do nicho em si, do gênero em si, que eu olhava, cara, e falava, caramba, que maravilhoso, né? O episódio da Sidney, por exemplo, é um show de espetáculo fotográfico, conforme ela vai explorando a cidade, você vai acompanhando ela, e é quase como se fosse um vlog junto com a Sidney, com uma estética bastante aplicada, uma estética bastante bonita. Então não há muito o que se falar, a extrema qualidade que é vista na primeira temporada é vista aqui também, cara. A aplicação de cores, cortes, ângulos, a montagem, novamente ela ajuda, ela ressalta a intenção narrativa de você em alguns momentos querer que o espectador ele sinta a mesma ansiedade que o personagem, sinta a mesma animação e por aí em diante. Você não deixa de se sentir ansioso ou tenso em alguns episódios, assim como você provavelmente se sentiu lá na primeira temporada. Então, novamente, só elogios para essa categoria. Se tratando de trilha sonora, eu vou falar o seguinte. Sabe quando você foi assistir Guardiões da Galáxia pela primeira vez e depois que você assistiu, você foi pesquisar a trilha sonora no YouTube, no Spotify, seja lá onde for? A mesma coisa acontece com a trilha sonora das músicas de bandas da primeira e da segunda temporada também, cara. Porque são músicas maravilhosas, escolhidas, obviamente, a dedo. Porque se você for prestar atenção na letra das músicas, você vai notar que elas casam, que elas estão ali categoricamente selecionadas por momentos narrativos, entendeu? Então, às vezes, né, no momento onde os personagens estão discutindo o quanto que um está com o outro nos momentos difíceis, você tem uma música que fala que, por exemplo, você não está sozinho. Olha que bacana. Então, casa com os momentos. Se tratando das trilhas originais ali da série, vou te falar um negócio, cara. É aquilo. Assim como a cinematografia, você tem ali cada momento, por exemplo, ali, num dado momento onde é pra você sentir tensão e ansiedade, a trilha sonora original vem, enaltece, impulsiona isso em você, entendeu? Momento de tensão, momento de pânico, momento de loucura, tipo, caraca, não sei o que. Então, assim, trilha sonora original também acerta muito, assim como na primeira temporada. Curiosidades. Todos os pratos que vemos ao longo da temporada foram feitos pela chefe particular chamada Courtney Storer. Ela é a produtora gastronômica da série e já trabalhou nos melhores e maiores restaurantes do mundo. Ebon Moss-Backrack, o ator de Richie, disse que precisou decorar a música Love Story, da Taylor Swift, para fazer uma das cenas em que seu personagem canta. Ebon disse que ficou nervoso, já que ele não estava familiarizado com a música. Como vários personagens passam por transformações ao longo da segunda temporada, alguns atores buscaram novas experiências para acompanhar o desenvolvimento de seus personagens. Ebon, por exemplo, foi a restaurantes chiques observar suas cozinhas e a forma como trabalhavam para sua preparação. You got this, baby. Yes, chef. E Rock, atentes que você recomenda a segunda temporada de The Bear, o Urso, cara do céu. Com certeza. Eu vou te ser honesto aqui, tá? Porque já que ainda não lançou a terceira temporada, a gente tá no começo ainda, então eu vou te ser honesto na seguinte questão. Eu espero que não seja uma série que prolongue até a 15ª temporada, e eu espero que eles só continuem enquanto eles olharem e falam, beleza, ó, a gente só vai continuar até determinado ponto, porque a gente só planejou até determinado ponto, e é isso, e a história tem que manter a qualidade, não
pode ser só porque a emissora quer continuar lucrando em cima da série, porque pode dar problema. Então, cara, eu adorei, eu recomendo, eu espero que dê tudo certo a partir em diante, tá certo? Então tá recomendado, achei ela maravilhosa, estou achando maravilhosa, me emocionou, e me fez rir, me fez dar gargalhadas, inclusive, então tá mais do que recomendado. E o que eu tinha para falar sobre The Bear, a segunda temporada, era isso. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima temporada de The Bear. Grande abraço.